Olá pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho das posições, suas características do futebol e do futsal, tá? Então, eu vou estar falando um pouquinho. O que mais confunde as pessoas é entender posição, posicionamento e função. Então, para a gente entender um pouquinho sobre tática do futebol, nós temos que entender a função de cada jogador, tá? Então, a ideia. Deixa eu pegar aqui a canetinha para estar mostrando para vocês. Então, vamos estar falando sobre o goleiro. Goleiro conhecido como guarda-meta ou guarda-rede. Ele joga, ele é o único jogador que ele pode estar pegando a bola com a mão dentro da área. Então, ele utiliza-se das mãos para poder defender a meta, né? Eu falei que a meta é a trave mais o travessão, então ele é o jogador. Ele tem que ter muita flexibilidade, ele tem que ter bastante agilidade. No goleiro de futebol, ele tem que ser um jogador também alto aí. Nós temos goleiros de 2,5 m, 1,90 m, goleiros altos. Nada impede que também o goleiro seja baixinho, mas é mais difícil. No mundo do futebol, eu acho que hoje é muito difícil. Nós temos um goleiro com estatura baixa. Eles têm uma boa envergadura, né? Então, e ele vai jogar nessa área aqui, ó, nessa região. Nessa região. Então, a função dele é proteger o gol, o posicionamento dele fica sempre centralizado próximo ao gol, tá? Tem goleiros que gostam de jogar um pouquinho mais adiantado, como daqui a pouco nós vamos ver o que é a função do líbero. E então, cada goleiro aí, o goleiro hoje em dia também tem que saber jogar com os pés. Se ele não souber jogar com os pés, eu já até comentei com vocês do goleiro do Vanderlei, né, que foi mandado embora do Santos. Aliás, ele ficou na reserva. O Santos acabou contratando um outro goleiro, apesar de ser considerado o melhor goleiro do Brasil, mas ele tinha uma certa dificuldade de jogar com os pés, porque são 10 jogadores. Se eu tenho goleiro, eu consigo jogar com a mais. Então vamos falar agora dos zagueiros. Os zagueiros, nós temos o zagueiro central, como é conhecido, que ele vai centralizar mais, que seria o número 3. E o número 4, conhecido como quarto zagueiro. Tá? Na verdade, os dois têm a mesma função. Alguns falam que esse zagueiro aqui ele é um pouquinho mais bruto e ele sai mais para o combate, enquanto que esse fica um pouquinho mais na sobra. Então, esse daqui sai para o primeiro combate. Mas vai depender, porque se a jogada vir desse lado, esse daqui vai ter que sair primeiro e esse aqui vai ter que ficar na sobra. Então, normalmente os zagueiros são altos também, fortes. Por quê? Justamente para o cabeceio, para impedir que essa bola chegue de forma aérea. Nós temos zagueiros também de estatura baixa, nós tínhamos o Gamarra no Corinthians, jogou muito tempo, que era muito técnico. E ele não era tão alto assim, mas ele tinha habilidade de impedir, de roubar. O desarme dele era muito bom. Ele era um jogador excepcional, o paraguaio, né? Até esses dias ele foi visitar o Ronaldinho lá, né, na prisão, mas o Gamarra era um zagueiro que não era tão alto, um central, né? Mas o desarme dele era muito bom, tá? Então tá aí a função do zagueiro ser forte, justamente para impedir que os atacantes cheguem próximo ao gol ou que eles acabem finalizando ao gol. Então essa é a função dos zagueiros. E o posicionamento, o posicionamento é sempre aqui dando cobertura, protegendo no caso do zagueiro, do central, né? Fazendo essa função. O quarto zagueiro protegendo o lado esquerdo. E o zagueiro central protegendo o lado direito. Eu sempre gostei de colocar um canhoto aqui para sair jogando com facilidade, né? E um destro aqui, mas já joguei com os dois zagueiros destro. Tu vai depender do que você tem. Os laterais. Os laterais, na verdade, eles formam uma linha. Aqui os laterais estão um pouquinho mais avançado. Eles formam uma linha e eles vão jogar o posicionamento dessa função. Por quê? Porque a função deles é dar apoio, fazer ligação pela lateral do campo, tá? Pelos flancos do campo, como falam os italianos. Então, a ideia dos laterais é estar posicionando aqui próximos aos zagueiros
E nós temos o lateral direito e o lateral esquerdo. Tá? Então, os laterais têm que ter muita resistência e, ao mesmo tempo, muita velocidade, porque eles têm que ir e também, ao mesmo tempo, voltar para defender. Eles atacam e defendem, atacam e defendem, atacam e defendem. Então, essa é a função dos laterais. No caso aqui está ao contrário, eu inverti aqui, porque é o posicionamento da imagem, nós temos o líbero. O líbero é um jogador que jogava no meio do campo, que veio jogar atrás da linha de zaga. Ó, ele vai jogar sempre atrás da linha de zaga um pouquinho. Quando eu tenho um líbero, normalmente eu falo que eu tenho alas. Os meus laterais, vamos chamar agora de alas, eles são um pouquinho mais avançados. E eles podem estar mais à frente. E quem vai dar cobertura quando eles atacam são os volantes. Certo? Então, quando eu tenho. Hoje em dia não se usa muito mais. Hoje as equipes raramente jogam com o líbero, mas foi um sistema muito utilizado. O Beckenbauer foi um dos grandes líberos. Aí nós tivemos outros também, italiano. No Brasil quase não se usou muito o líbero. É um sistema de jogo que no Brasil não se utiliza muito, porque aqui vocês podem ver que nós temos, até para vocês aprenderem um pouquinho de tática, 3, 4, 3, vamos chamar assim, ou 3, 5, 2. Então, esse sistema, por quê? Porque a gente começa sempre de trás para frente, a gente não conta o goleiro, então uma linha de 3, uma linha de 4 ou uma linha de 5, tá? Aí depende se esse jogador aqui está mais no meio campo ou está mais no ataque. Volante ou cabeça de área. Então, nós normalmente temos um volante de retenção e um volante que dá apoio. Normalmente nós vamos pegar um volante aqui, ó, que esse vai ficar mais, vamos dizer assim, o pitbull. Normalmente, o volante ele tem que correr bastante também, mas ele tem que ter bastante resistência, que ele tem, olha a região que ele tem que cuidar, olha o posicionamento. Então, a função dele é proteger principalmente a zaga. Nós temos normalmente 2 volantes e nós temos um outro volante de filtração que ele chega de surpresa para finalizar. O Tite gosta muito, por eu ser corintiano, eu vou dizer aqui, o Corinthians sempre teve o Ralf e o Elias, o Ralf e o Paulinho. Então, o Tite sempre gosta de jogar nessa formação, com 2 volantes, ou cabeça de área, como é conhecido, né? Os alas, pessoal, o ala eu já falei para vocês, os alas são junto com o líbero, né? São laterais que jogam mais aqui nessa região, fazendo essa ligação, certo? Os meia armador, eles são jogadores que jogam fazendo a ligação, fazendo a ligação com os jogadores, tá? Normalmente eles jogam no centro do campo e eles pegam a bola e fazem essa ligação. Esse jogador também pode entrar na função de fazer essa ligação. Nós temos os meia-campistas laterais, antigamente eram chamados de ponteiros, tá? Hoje a gente. Qual que é a diferença entre ponteiro e ou daqui a pouco nós vamos falar até de segundo atacante. Hoje eu vejo que eles jogam com o pé trocado. Por que pé trocado? Aqui normalmente eu coloco um destro, aqui é a posição que o Neymar gosta de vir, o Neymar é destro, mas ele gosta de vir, ou o Neymar vem por aqui com a canhotinha, ou ele vem aqui já para fazendo essa função. E aqui normalmente um canhoto, vamos pegar atualmente do Flamengo, quem que joga nessa posição? O Everton Ribeiro. Ele é canhoto e ele vem por aqui, ou se ele desce aqui, ele joga. Daí o meio atacante ofensivo, também pode ser esse jogador aqui mais avançado, tá? Ele formando o quê? Um segundo atacante.
Ponteiro a gente já falou, né? Não se usa mais, mas era o jogador que vinha para cá para quê? Para cruzar. Hoje quem cruza mais são esses jogadores aqui que descem mais para cruzar. Nada impede que esses cruzam, mas esses jogadores hoje eles são mais, por isso que a gente fala que é mais meia atacante, né? Porque eles jogam mais pelo meio. Antigamente tinha os ponteiros, hoje não tem mais. O centroavante avançado, normalmente a gente fala centroavante de área, que é o centroavante de origem. Vamos pegar aí o Hulk, o Fred, né? O pessoal que escreveu até de Cone, mas o Romário era um centroavante avançado de área. O Brasil jogou por uma determinada época na Copa 94, Romário e Bebeto, quer dizer, o Romário por aqui e o Bebeto por aqui, e os dois jogavam mais fora da área. O Romário entrava mais e o Bebeto ficava oscilando mais. Sempre quando um estava aqui, o outro estava aqui. Pessoal, é essa a apresentação. Agradeço vocês aí, tá? Eu queria estar falando um pouquinho da função dos jogadores.